Olá, muito boa noite. Agora são 19 horas e 5 minutos. Hoje é 23 de setembro de 2019, o ano 1 da triste era Bolsonaro. Nós vamos falar hoje sobre um evento que está sendo realizado na Universidade Federal Fluminense, que é o Morumente. Este evento já aconteceu em outros locais e estamos tentando agora entrevistar um dos organizadores deste evento, o Morumente, lá na Universidade Federal Fluminense, lá em Niterói. A justiça havia proibido a realização do ato. Houve um recurso da Associação Juristas pela Democracia, Associação Brasileira de Juristas pela Democracia, e o Rogério, que é o Rogério Dutra, Rogério Dutra dos Santos, ele foi quem coordenou esse trabalho aí na Justiça para tentar reverter esta censura. Então, nós vamos tentar falar com ele daqui a pouco, tá? Que é o Rogério Dutra dos Santos. Eu enviei um link a ele, espero que ele possa participar. A participação dele não será muito longa, caso ele possa, efetivamente consiga participar, já que está lá no meio do ato, e, além disso, a transmissão se faz pelo Zoom. E aí eu enviei já o link, vamos ver se ele consegue ter acesso. Conseguindo, nós vamos falar com ele. Vamos falar também sobre as mentiras de Moro, né, que é esse Morumente, que a Associação Juristas pela Democracia, Associação Brasileira de Juristas pela Democracia, tem denunciado. E o Moro continua firme nessas mentiras. Hoje ele deu uma declaração de que o projeto dele, aquele projeto anticrime, não incentivaria homicídios como este que vitimou a Ágata. Então, esta menina Ágata, ela se tornou um símbolo de uma tragédia nacional, que é uma parte da sociedade que tenta resolver problemas sociais com polícia, com morte. Vamos naturalmente que os defensores desta política vão dizer que não, estão combatendo o crime e o crime organizado. Não, estão, na verdade, tratando o preto pobre da periferia, das comunidades, como um inimigo. Por isso é que os policiais foram lá, atiraram, e uma das balas acertou a menina, a Ágata, e ela morreu. Porque a vida nessas comunidades, elas acabam não sendo valorizadas pela polícia militar. Por quê? Porque essas comunidades são vistas como adversários. Ali existe o crime organizado lá, sim. Existe o tráfico, sim. Agora, o que eles estão fazendo para combater o tráfico, combater o armamento pesado, a entrada de armamento pesado, é atirar contra a população. Não tem feito um trabalho de inteligência, de investigação, no sentido de evitar que esses fuzis entrem lá, até porque os fuzis, nós sabemos, um dos fornecedores de fuzis é aquele vizinho do Jair Bolsonaro, que é aquele policial, o Rony. O Rony é um dos, sabemos, né? Olha, eu acho que ele vai conseguir participar, o Rogério. Vou aqui já fazer aqui aqui como participante. Está aqui, olha, o participante é o Rogério Dutra. Então, ótimo, o Rogério Dutra conseguir falar. Ele vai falar com mais propriedade sobre este ato que está sendo realizado agora à noite na Universidade Federal Fluminense. Então, está aqui, olha, o Rogério já está aqui autorizado. Vamos ter a participação do Rogério Dutra. Está aqui o Rogério Dutra, tá? Está aqui o Rogério e ele vai participar, ok? Estamos aqui conversando pela Rogério Dutra, ok? Rogério Dutra dos Santos, que conseguiu derrubar na justiça a censura ao ato Morumente. Esse ato já foi realizado em São Paulo, na USP, e já foi realizado também em outra universidade, e agora estava marcado para a universidade, está marcado, né? A Universidade Federal Fluminense, e a justiça, num primeiro momento, havia proibido a realização do ato. A Associação Brasileira Juristas pela Democracia recorreu e conseguiu reverter essa decisão, e o ato será realizado daqui a pouco. Eu já estou aqui com o Rogério Dutra dos Santos. Muito boa noite, Rogério, uma satisfação tê-lo aqui conosco, participando desta nossa transmissão, falando para
o público, os leitores, os internautas que acompanham o site, o Diário do Centro do Mundo. Muito boa noite, Rogério, muito obrigado pela participação, e eu já perguntaria, onde é que, resumindo, onde é que o Moro mente? Boa noite. Boa noite, Joaquim. Dá para resumir, não. Esse processo todo foi uma grande mentira, né? Foi uma grande armação. Montou-se uma quadrilha aí para tentar politicamente tirar as esquerdas do poder, né? Então, todo esse processo aí ele está eivado de ilegalidades. Nós já vínhamos denunciando isso desde o início da Lava Jato, e com os vazamentos da Intercept ficou absolutamente claro, patente, provado, comprovado, de que eles se mancomunaram como uma organização criminosa para produzir ilegalmente provas, condenações, etc, etc, etc. Então, o Rogério, e vocês hoje quase que não realizam esse ato, né? Porque o Soto já teve... A não realização do ato estava fora das nossas perspectivas. Nós iríamos fazer o ato de qualquer forma, obviamente respeitando as autoridades, né? Nós já tínhamos planejado, inclusive, fechar uma parte do trânsito aqui em frente à faculdade, em comum acordo com a Polícia Militar e com a Prefeitura, e se nós não nos fosse permitido realizar na faculdade, nós faríamos em frente à faculdade, como algumas vezes já aconteceu aqui. Nós temos uma história de resistência muito longa. Tá? Não só a Faculdade de Direito da UF, mas a própria universidade como um todo, ela foi severamente atacada na época da ditadura militar, na ditadura empresarial militar, e aqui você tinha um braço do SNI diretamente vinculado à reitoria, investigando professores, alunos, funcionários. Então, nós estamos acostumados à resistência, nós articulamos, inclusive, a resistência que redundou na abertura nos anos 70, e não é uma novidade, né? Então, não é uma novidade para a instituição, é uma novidade para a nossa geração. Estamos vivendo esse tipo de intervenção absolutamente anômala, né? Que foi a intervenção aí do Ministério da Educação, coagindo a reitoria a impedir que o nosso ato fosse realizado, né? Que maravilha. E vocês sofreram uma pressão agora, recentemente, nesses atos pela educação também, não foi? Não, certamente. Não só nós sofremos um processo pela ação popular proposta na Justiça Federal por um vereador do PSL aqui de Niterói, como o próprio ministro da Educação ligou para o reitor exigindo que ele impedisse e ameaçando o reitor de improbidade se ele não impedisse a realização do ato. Então, o reitor ele achou que não tinha opção. No nosso entendimento, ele não foi bem orientado pela parte jurídica lá da reitoria, porque desde o passado o STF já tinha firmado entendimento, inclusive um entendimento erga omnes, ou seja, um entendimento que deveria servir para todos, na DPF 548, que versava exatamente sobre a liberdade de expressão cultural, artística, política, inclusive político-partidária nas universidades no Brasil. Inclusive, essa DPF foi fruto de um evento que aconteceu aqui na própria Faculdade de Direito, quando houve a invasão do TSE durante as eleições no ano passado. Exatamente. Então, vocês têm uma tradição de luta, né? Uma tradição de luta da Federal Fluminense. Não é a primeira vez. E vocês fariam o evento de qualquer jeito, não fosse dentro da universidade, fariam uma rua, porque o importante é a resistência, o importante é a realização do ato, e vocês não teriam mão de jeito nenhum nisso. Meus parabéns. Inclusive, se houvesse o caso, não é mais o caso, né? Se houvesse o caso de algum ato jurídico aí impedindo a continuidade do ato, o nosso carro de som está aqui fora, está na frente da faculdade, esperando. Se a gente quiser, a qualquer momento, a gente sai da faculdade e continua o ato lá fora. Então, o ato não será impedido, né? Nós nos organizamos, inclusive, em termos de segurança, para não ver nenhuma balbúrdia aqui dentro. Aqui, balbúrdia quem faz aqui geralmente é a direita. A gente faz o quê? A gente faz discussão de ideias e manifestações absolutamente pertinentes ao campo universitário. Maravilha. Olha, eu quero destacar aqui a participação do Superchat da Nana Miura. Ela está aqui patrocinando essa nossa transmissão. Agradeço muito a Nana Miura. Estamos também o patrocínio da Eliana Rocha, também participando aqui através do Superchat. Esse é o registro que eu gostaria de fazer. Mas me conta, Rogério, para quem não conhece, o que é essa série de atos Moro Mente?
Olha, esse assédio de atos foi imaginado como uma necessidade política, histórica da Associação Brasileira de Juristas pela Democracia. A BJD hoje ela reúne mais de 3.000 juristas, entre professores, procuradores, delegados, policiais, juízes, promotores, defensores do Brasil inteiro. Tá? Nós temos sedes em 25 todos os estados brasileiros, inclusive no Distrito Federal. Nós temos capacidade ativa no STF. Tá? O nosso papel, nós nos criamos no ano passado para defender a democracia brasileira. Tá? Então, nós achamos que esse era o momento de uma campanha para desmascarar as mentiras contadas pelo então juiz da Lava Jato, Sérgio Moro, hoje ministro, numa posição completamente espúria, de ter se utilizado do serviço público para alcançar uma carreira política às custas do devido processo, às custas da verdade processual, produzindo um conjunto de decisões completamente descabidas e mentirosas, e nós achamos por bem encaminhar essa campanha a fim de combater diretamente essa figura abominável que, em breve, eu tenho certeza, vai ficar escanteado no lixo da história. Ótimo. Eu concordo com você. A mentira dele, a gente conhece, quem conhece a sentença, não precisa nem ler o processo todo, já vê que na sentença não há prova nenhuma, da sentença do triplex, não há prova nenhuma para a condenação do ex-presidente Lula. Agora, eu acho que a Justiça Federal ganhou muito com a saída dele, porque ele era um péssimo juiz, ele não tinha técnica jurídica, ele não sabia escrever direito, as decisões dele eram mal fundamentadas, né? Sem cabimento, era muito egocêntrico, falava muito dele, respondia a questionamentos e a críticas feitas nos meios de comunicação no corpo da sentença, com a coisa esdrúxula. Né? Então, é um juiz que realmente não honrava a toga, e graças à conjuntura política aí, ele achou por bem virar presidente do Brasil num ato de absoluto desvario e sair da justiça. A justiça ganhou com a saída dele. Perfeito. E aí você tem Quer dizer, ele próprio, ele juiz, já era uma mentira, porque ele não se comportava como tal, né? Não se comportava como tal. Agora, ele continua falando mentiras, porque hoje ele deu uma declaração em que disse que aquele projeto dele, o anticrime, não vai gerar situações como a da morte da menina Ágata. E, na verdade, nós sabemos que aquela ampliação do conceito da excludente de ilicitude é, na verdade, um incentivo para matar. Na verdade, é uma carta branca para matar. Então, ele continua falando mentiras. O que você acha a respeito disso? O ministro Sérgio Moro da Justiça não tem projeto de segurança pública, ele não sabe o que é segurança pública, nunca trabalhou, nunca estudou na área. Né? E a única coisa que ele fez como ministro foi esse projeto que é completamente estapafúrdio, cheio de atecnias, cheio de inconstitucionalidades, e essa questão aí da ilicitude é um horror equiparável ao direito penal nazi-fascista. Tá? Ele está autorizando que policiais matem quem quer que seja sem consequências jurídicas. Isso é inaceitável em qualquer sociedade hoje, em qualquer lugar do mundo. Não se aceita um tipo de legislação que dê esse tipo de liberdade. E a gente sabe, não é, historicamente, quanto mais liberdade repressiva tem um agente policial, o agente do Estado, seja ele policial, seja juiz, seja procurador, maior é o nível do arbítrio e mais próximo nós estamos de um Estado autoritário. E nós temos uma tradição autoritária extremamente profícua, profunda, enraizada, né? Inclusive no nosso direito, não só no nosso penal e processual penal, mas também no nosso direito constitucional. Tá? Nós temos uma tradição de juristas conservadores, reacionários, que fizeram escola e que, de alguma forma, ainda se reproduzem nessas instituições, porque essas instituições, como o Poder Judiciário, por exemplo, elas não sofreram uma solução de continuidade quando da democratização de 88. Né? Essas instituições elas reproduziram as suas práticas que foram estabelecidas ainda nos regimes antidemocráticos. E essas práticas hoje ainda coordenam os processos sociais, internos, institucionais de reprodução, inclusive do pessoal. Né? Os concursos públicos para juiz, para promotor e para procurador, eles são concursos onde há uma limpeza ideológica
em que só passam, só são peneirados aqueles que são conservadores ou reacionários, com honrosas exceções. Então, nós temos ainda um grande problema para resolver, que é exatamente como a gente refundar essas instituições, estabelecendo um controle constitucional sobre elas e tentando barrar esse processo de corporativização exacerbada que está politizando essas instituições desnecessariamente, né? O que é um problema para a democracia. Sem dúvida nenhuma. Eu estou conversando com o Rogério Dutra dos Santos, ele que é da coordenação da Associação Brasileira Juristas pela Democracia. Deixa eu só destacar aqui um comentário que é do Marcos Veloso, grande amigo Rogério D. dos Santos, satisfação em vê-lo na luta pelo pleno Estado Democrático de Direito. Um abraço do amigo e saudades dos tempos em que trabalhávamos juntos aí no Rio de Janeiro. Ele que fala, o Marcos Veloso, que fala aqui de São Paulo, aqui na capital. Rogério, se eu te perguntar uma coisa que é a seguinte, vocês não pensam, vocês que têm, a Associação Juristas pela Democracia tem feito um trabalho, olha, louvável, diria no mínimo, para dizer o mínimo. Olha, vocês têm atuado em várias frentes. Então, várias frentes. E agora, eu te pergunto o seguinte, esse caso do assassinato da menina Ágata, vocês pensariam, haveria viabilidade de fazer uma denúncia ao Tribunal Penal Internacional do governador pelo incentivo que ele dá de assassinar as pessoas? Vocês pensam em algo nessa linha? É possível, assim, nós inclusive já participamos, já ajudamos a fazer uma das primeiras intervenções no STF, de alguns advogados que integram a BJD contra o Witzel, né, denunciando já aqueles ataques de helicóptero logo no começo do mandato dele. Eu sei que vários partidos entraram, né, com um pedido aí no STJ contra essa política de extermínio do Witzel. Eu acredito que ele é um candidato ótimo para ser denunciado no Tribunal Penal Internacional. Ele é um genocida, ele é um acelerado, né? Deve ser rapidamente neutralizado, porque ele está produzindo terror aqui no Rio de Janeiro como eu nunca vi na história do país. Eu sou um constitucionalista, eu estudo história constitucional brasileira, e o que está acontecendo aqui é realmente inédito, né? São fatos que equiparam a nossa realidade contemporânea a momentos de terror em países africanos em processo revolucionário. A quantidade de gente que está morrendo aqui é absurda. Nós realmente precisamos de uma intervenção internacional, porque as nossas autoridades ainda não têm, talvez, a sensibilidade ou a capacidade para fazer uma intervenção definitiva num governo de Estado tão importante como é o caso aqui do Rio de Janeiro. Ô, Rogério, eu sei que o seu tempo é curto, porque você tem o ato aí a ser organizado, mas imagino que esteja até acontecendo, eu vou correndo lá. Então, ótimo. Só a última coisa, como poderia se dar essa denúncia do Tribunal Penal Internacional? Como é que isso poderia ser feito? Vocês já estudaram, já viram a viabilidade disso ou não? A gente tem um grupo de juristas que é especializado, né, nessa questão internacional, inclusive a própria Carol Proner, não é, que é uma internacionalista de peso aqui no Brasil, e a gente está realmente avaliando qual seria o melhor caminho, não é? Se é pela BJD ou se é por algum mecanismo pluripartidário, algum outro tipo de sujeito processual mais qualificado para realizar esse movimento. Eu acredito que sim. Não é qualquer um que pode fazer denúncia no Tribunal Penal Internacional. Então, eu não sou especialista nessa matéria, eu acredito que isso vai acontecer brevemente, porque os partidos já se sensibilizaram para isso e, na verdade, a nossa luta é essa, não é? Inclusive, mostrar para a população que existe uma concepção, uma clareza sobre como se deve usar o direito para permitir a construção de um Estado realmente democrático. A nossa utilização histórica do direito ela tem sido realmente muito nefasta no sentido de criminalizar as classes populares, né? E agora a gente está numa situação de criminalização da política, especialmente das esquerdas. Não é novidade, que o judiciário se adapta a isso com muita facilidade, e um dos nossos papéis é exatamente denunciar que não é assim que se faz, que não é assim que se pode fazer, e lutar para que isso não se repita. Perfeito. Bom, Rogério, não quero tirar mais seu tempo, não. Você tem que ir para lá participar, né? Mas uma última coisa que é a seguinte, olha, o
o Moro, quando você fala o que está acontecendo no Brasil, elas são coisas que se combinam, né? Quer dizer, Moro, ministro da Justiça, Bolsonaro, Witzel, e, na verdade, quando você fala da justiça que hoje está matando pobre, matando não, na verdade, a polícia está matando pobre, mas com hoje toda a institucionalidade se movendo para garantir a impunidade desses casos, não é isso? E a própria esquerda, o campo progressista, quando foi perseguido, também foi perseguido por representar essas classes populares. Você não acha? O Lula foi perseguido por isso, né? Não é à toa que é nordestino, né? Veio do pau de arara, não é? Se a gente tivesse um representante político da envergadura do Lula, mas que tivesse sido, né, parido por classes abastadas, ele não estaria nessa situação certamente. Né? Claro. Tem um desenho, a justiça tem um desenho de classe, né, em qualquer lugar do mundo. Toda justiça ela é política. Né? A justiça é um instrumento do capitalismo. Né? Então, a gente não pode se esquecer disso. A gente luta pelas brechas, mas estruturalmente, né, a gente tem que refazer tudo de novo para esse negócio funcionar direito. Perfeito. Bom, Rogério, quero agradecer muito a tua participação aqui, você que deu ali tá organizando o ato e veio aqui conversar com o nosso público, com os nossos leitores. Então, muito obrigado. Tá? Boa disposição aí, bom trabalho, tudo de bom para vocês aí. Ótimo, tá. Um abraço para você e bom ato aí para vocês, tá? Valeu, vamos obrigado. Acompanhar à distância, tá bom? Um abraço. Bom, eu conversei com o Rogério Dutra dos Santos, que é jurista e está organizando o ato Moro-mente na Universidade Federal Fluminense, em Niterói. Este ato esteve ameaçado, quer dizer, não esteve, agora, como o Rogério disse, ainda que não pudesse realizar na universidade, porque houve uma decisão desfavorável na Justiça, a Justiça tentou censurar o ato. Aí houve recurso, a Associação Juristas pela Democracia recorreu, o Rogério participou deste trabalho, que foi o recurso, e conseguiu derrubar a censura e estão realizando agora, neste momento, o ato Moro-mente. E aqui, para aqueles que não tinham ainda chegado, então eu até comentei a respeito deste ato, o Moro-mente, e falei a respeito de uma nova mentira do Moro, que o Moro hoje disse que o projeto dele, que é esse projeto anticrime, não incentivaria assassinatos como o de Ágata. Isso não é verdadeiro. Ao ampliar o conceito de excludente de licitude, isto é, da carta branca para os policiais matarem, na verdade vai produzir mais ágatas, não tenha dúvida, porque a ágata ela é fruto desse incentivo, deste estímulo à vítima. A ágata não é fruto, a morte dela, essa lamentável, essa tragédia, ela é produto de uma ideologia deste governo, começa pelo governo central, que tem ali o Bolsonaro, que pensa assim, o Moro, que também pensa assim e executa, e no estado do Rio de Janeiro, um governador que pensa desta mesma forma, e em que os policiais podem atirar para matar em qualquer circunstância, e não seriam punidos por isso, que é a ampliação da excludente de licitude. Quer dizer, todo mundo que comete crime, homicídio é um crime, tem que responder por isso. O projeto do Moro, você amplia o conceito que o policial que matar homicida, ele não responde. E há várias situações em que ele não responderia. Porque hoje, naturalmente, que por legítima defesa, ou legítima defesa de si próprio ou de outro, a polícia pode atuar. Ela tem tem, na verdade, o monopólio da violência, né, no Estado, na democracia, que é teoricamente, não é mais assim, mas teoricamente seria as forças de segurança que teriam o monopólio da violência, poderiam usar armas para poder prender, para poder, enfim, trancar as pessoas perigosas, você poder fazer investigação, você poder atirar em algumas situações. Isso é próprio da democracia, esse é o trabalho da polícia. Ela faz porque é igual a todos os outros. Esse é o papel do Estado, de oferecer segurança pública. Só que há regras, há limites, há uma conduta que deve ser obedecida. E no caso do Witzel, e também do Moro, e também do Bolsonaro, que é a encarnação desta, vamos dizer assim, desta mensagem de que policial pode matar. Então, nesses casos,
o policial está sendo incentivado para agir em qualquer circunstância. Que veja que o Witzel se orgulha, ele deu entrevista hoje à tarde, até se emocionou lá, segundo o Kiko Nogueira, foram lágrimas de crocodilo, né? Mas ele foi lá, se emocionou, porque se ele tivesse preocupado mesmo, se tivesse preocupado com morte de crianças, e essa não é a primeira, já é a quinta criança que morre neste ano, lá no Rio de Janeiro. 5 crianças já morreram. E crianças, naturalmente, que não estavam trocando tiro com o policial. Não estavam trocando tiro. Então, são vítimas. Então, quando o Bolsonaro, o Moro, eles estão pregando esta licença para matar, vai produzir muito mais crianças mortas. Agora, são crianças pobres, são crianças de comunidades pobres, e por isso é que talvez hoje não esteja havendo uma reação, um protesto muito mais sério, deveria haver por parte da sociedade. Sociedade protestando, fazendo passeatas, não só lá como fizeram onde ela mora. Isto é um problema nosso, é um problema da sociedade. Eu acho que é preciso rechaçar. Eu até perguntei para o Rogério se eles pretendem fazer a denúncia, denunciar o Witzel no Tribunal Penal Internacional. Ele até fazendo a ressalva de que ele não é desta área, lembrou que na Associação Juristas pela Democracia há especialistas nesta área, e sim, este é um tema que estão discutindo, porque o governador, ele ecoando essa mensagem da morte do Jair Bolsonaro, ele tem incentivado os policiais a tratar as comunidades do Rio de Janeiro como se fossem territórios inimigos, como se fossem guerra. E ali você tem que lembrar que a maior parte ali não tem nenhuma ligação com o tráfico. E, pelo contrário, esse mesmo ímpeto que ele demonstra em algumas comunidades que hoje são dominadas pelo tráfico, é verdadeiro, e algumas dessas comunidades você não vê o mesmo ímpeto em regiões onde atua a milícia. Hoje, quando tem ação lá no Rio de Janeiro contra as milícias, essas ações são iniciativa do Ministério Público. O Ministério Público está investigando, usa ali a polícia, mas não é um trabalho da Secretaria de Segurança Pública, é um trabalho do Ministério Público. E não é segredo para ninguém que a milícia, assim como apoia o Jair Bolsonaro, apoiou o Witzel. Então, é para combater o crime? Sim, é para combater o crime. Então, combate-se o crime não é para distinguir entre um e outro. Você tem que tirar os paramilitares, que são as milícias, são paramilitares, eles não podem ter o direito de controlar a vida em determinados territórios do Rio de Janeiro. Isso é grave. Assim como é grave o território dominado pelo tráfico. Agora, o que tem feito esta polícia? Ela tentando demonstrar, a polícia do Witzel, ela tentando passar uma imagem ou uma percepção de segurança, ou tentando agradar a parte dos eleitores, os eleitores que votaram no Witzel com essa perspectiva de que ele fizesse essa contenção social em comunidades do Rio de Janeiro. Não vai dar certo. Tá? Não vai dar certo. Isto não vai dar certo, não terminará bem. Já não terminou bem para a família da Ágata, por exemplo. Então, isso merece que seja rechaçado. Quer dizer, que a sociedade rechace um governante deste tipo, que é um governante que vê na violência policial a solução para a segurança pública. Bom, esse é um dos assuntos que eu queria comentar agora nesta transmissão, mas eu quero agora fazer o que nós sempre fazemos, cumprimentar as pessoas que já estão aqui na nossa transmissão. Quero falar com a Madeleine Valadares, boa noite, a Luciana Angélica, boa noite, amigos, estou na área, ela que é de Mirandópolis, a Luciana Mirandópolis, São Paulo, o Alessandro Muniz, é de Jacarezinho, boa noite, Joaquim, as comunidades do Rio de Janeiro pedem socorro. Eu até comentei hoje de manhã sobre o Alessandro Muniz. Eu imaginei o seguinte, que deve ser muito difícil hoje, já é difícil, mas hoje especialmente difícil viver nessas comunidades, quando se ouve barulho de helicóptero,
aqueles blindados entrando ali na comunidade, tratando as pessoas que estão ali como inimigas. Então, eu imagino como as pessoas estão, no estado das pessoas, o estado de espírito das pessoas ali. Um terror, realmente, porque, como eu disse, já foram 5 crianças mortas, foram outros inocentes que foram mortos aí este ano pela polícia, e não só pela polícia, lá no Rio de Janeiro teve também o assassinato, não só pela polícia, né? No Rio de Janeiro teve o assassinato, o Exército, até hoje isso não foi esclarecido, metralhou o carro de um músico, tá? Porque era negro. Foi confundido, supostamente confundido com criminoso, e deram mais de 80 tiros. Não houve também nenhuma. Até agora, o crime não foi esclarecido. Ficaram lá presos os policiais envolvidos durante um tempo e já estão soltos e não tem nenhum esclarecimento. Por que o Exército estava fazendo algo que não é da função dele? A intervenção da segurança pública já tinha acabado e, no entanto, estavam lá atuando num caso de, supostamente, né, de roubo de um carro. Aí confundiram lá um músico e metralharam este músico. Mataram o músico e até agora não houve nenhuma nenhum esclarecimento efetivo, porque não dá para você conceber, entender que o Exército saia na rua e saia fazendo ações de segurança pública e saia atirando em todo mundo. Isso é um absurdo. E fez isso numa comunidade pobre também. Então, aqui, olha, o José Fernandes Camargo, ele que fala de Goiânia. Boa noite, pessoal. A Fátima Roberto, boa noite. Santo André, Marli Falcão Pereira, boa noite, Joaquim. O Ambrósio Raça, boa noite. Madeleine Valadares, BH presente, muita admiração por você. Muito obrigado, Madeleine. O Wagner Vinagre, boa noite. Li Santos, boa noite, amigos. Reginaldo Santos, boa noite. Grande Joaquim, família DCM. Lilian Guedes, Moro, mente total. Bom, vocês ouviram já o que disse o Rogério a respeito disso. Regina Maciel, estou chorando aqui assistindo ao evento no centro do Rio. Que maravilha. Que maravilha. Está tendo manifestação aí, um protesto, né, pela morte da Ágata, eu imagino. Está aqui a Regina Maciel dizendo: estou chorando aqui assistindo ao evento no centro do Rio. Marilu Pereiras, é isso que tem que ser feito. A sociedade não pode se calar. Marilu, porque nós vamos virar uma sociedade, nós vamos virar um país em guerra. Entendeu? Então é preciso conter esses governantes que agem assim. Tá? Marilu Parreiras, boa noite, Joaquim. Márcia Mello, boa noite. Arlinda Fernandes, boa noite. Moro Mente. Igor Alexandre, boa noite, DCM. Adilson Gitte, boa noite, Joaquim. José Antônio Souza, boa noite. Repúdio à violência. A Gene Freitas 13, boa noite, Joaquim, aqui do Recife. Lula livre. Normandia resiste. Centro de Informação Paulo Freire resiste. A Luciana Angélica Morumente, Vilma Pasqualina Pedó, boa noite. Francisco Enéas Parreira Maia, boa noite. Está sendo prazeroso assisti-lo. Muito obrigado, Francisco. Marli Ribeiro Amorim, Rondônia na área, boa noite. Sandra Mara, esse é uma cara de pau, Morumente, que nem sente mais. Moro construiu a vida dele, ele era um mau juiz. Como disse o Rogério agora há pouco, o Moro, ele, magistrado, já era uma mentira, porque ele não tinha comportamento de juiz. Ele era tecnicamente ruim e ele fazia política. Ele fazia política. Foi por isso que ele condenou o Lula. E vocês lembram bem que agora o Intercept é que está desmascarando por completo o Moro, né? Com esses diálogos que estão sendo vazados. O Moro, lá atrás, quando o Lula perguntou, vocês lembram disso? O Lula perguntou ao Moro, falou: olha, eu posso dizer aos meus netos, a minha bisneta, um dia eu vou dizer a eles, aos meus filhos, que eu estou sendo julgado por um juiz imparcial, porque o juiz tem que ser imparcial, isso é condição sine qua non, né? O juiz ou imparcial, ele não é juiz, ele é acusador. Então, se ele for juiz, ele tem que ser neutro, tem que ser imparcial, ele não pode ter decisões pré-concebidas, ele tem que julgar as provas e julgar de acordo com as provas. Então, o Moro, naquela ocasião, quando o Lula perguntou a ele: olha,
posso dizer que estou sendo julgado por um juiz imparcial? Ele falou, sim, pode. Aquela cara de pau dele. Nós já sabemos que depois que terminou a audiência, ele já mandou uma mensagem para o Carlos Fernando, que tinha participado, que era o procurador, já dando as diretrizes para uma ação política, que o Ministério Público deveria se manifestar pela imprensa e explorar, o que ele disse, as contradições, o que ele achava que eram contradições, que ele dizia no depoimento do Lula. Não havia contradições, mas ele achava que deveria explorar isso ser divulgado, o que ele entendia que havia sido uma contradição. E porque isso era para rebater, como disse o Moro, a defesa, porque a defesa já estava dando o showzinho dela, o espetáculo dela. Então, o Moro ali era um procurador, ele era um acusador, ele tinha, na verdade, era o chefe da acusação, dando a orientação para que o Carlos Fernando, o Ministério Público, já fizesse o debate na mídia. Não era um processo, nunca foi um processo. Por quê? Porque o Moro nunca foi um juiz imparcial. O Moro foi um juiz ladrão, naquele sentido que eu já sempre falei, o sentido de qualquer um conhece. Quando vai no estádio de futebol, todo mundo sabe, quando tem um juiz que pende para um dos times, ele é um juiz ladrão. Ele está roubando o direito de uma partida justa, de um resultado justo. É isso que faz um juiz. O juiz, quando ele pende para um dos lados, ele é ladrão. E o Moro, nesse sentido, é um juiz ladrão. Francisco Enéas Barreira Maia, ele que fala de Fortaleza, Ceará, já falei sobre isso, a Josi Negreiros, boa noite, Joaquim, amigos do DCM, Arlinda Fernandes, Moro Mente, temos aqui mais pessoas aqui, olha, já aqui a Mônica Machado, Moro vai para a lata do lixo, e vai para a lata do lixo mesmo, vai, às vezes a gente fica um pouco ansioso, né? Gostaria que isso acontecesse agora, mas não tem futuro para quem é parcial como o Moro, para quem trai a sua função, essa função de magistrado, vai para lá no lixo da história. E o Lula, e eu quero falar um pouco sobre isso agora, ele tem, por outro lado, o Lula tem a noção exata da prisão política que ele está sofrendo, né? Hoje o Lula já teria direito a pedir a progressão de regime. Ele poderia passar para o regime semi-aberto. Então, assim como o Vacari passou para o semi-aberto, o Delmiro Soares, ele poderia passar hoje para o semi-aberto. Só que o Lula não vai fazer esse pedido. A defesa conversou com ele na semana passada, com o Lula, a respeito disso. Eu sei que a família quer muito que ele vá para o regime semiaberto, possa dormir em casa, no caso do Vacari, por exemplo, houve uma exigência lá da juíza Carolina Lebos de que ele alugasse um apartamento lá em Curitiba, que ele ficasse lá em Curitiba. E naturalmente, que a Carolina Lebos, pelo que ela já demonstrou, ela vai tentar, caso o Lula peça, ou caso ele pedisse a progressão de regime, ela colocaria condições humilhantes, porque ela tem se comportado assim. O Lula, dependesse da Carolina Lebos, ele não daria entrevista até hoje. Se dependesse da Carolina Lebos, e dependeu quando ele quis participar do funeral do irmão, ela não permitiu. Ela tentou restringir de toda maneira visitas que ele recebesse, que era um direito dele. É um direito do Lula. Então, ela pode submeter, sim, se o Lula fizer um pedido de progressão de regime, submeter a condições humilhantes. E, por outro lado, o Lula entende que, sendo o caso dele um caso político, é preciso que haja um desfecho à altura. No caso, o Lula quer o reconhecimento da inocência dele. E isto se dará com o julgamento o término, né, do julgamento do habeas corpus, sobre a parcialidade do Moro. O habeas corpus começou a ser julgado em dezembro do ano passado e até agora não terminou. E se o Lula tiver a progressão de regime, vai resolver um problema do judiciário, porque o judiciário vai deixar de se sentir pressionado, porque tem que julgar. E com o Lula já no semiaberto, já nem julgariam aquele HC. Pelo menos é assim que entende o próprio Lula. Isso daqui 50 anos
terminam esse julgamento, falam, tem aquele HC, e vão ter que fazer isso mais cedo ou mais tarde, vão ter que enfrentar a parcialidade do Moro, e isso vai acabar acontecendo. Agora, que aconteça agora, porque agora o Lula está preso, o Lula está pagando por um crime que ele não cometeu. Pelo menos no processo não há descrição, nem descrição de conduta criminosa. Não tem um fato criminoso de que o Lula esteja sendo acusado. Porque no início, o Ministério Público acusava o Lula de ser o dono, seria o dono do triplex. Hoje, já se fala do julgamento, se diz que o triplex tinha sido reservado a ele. O Lula tem o triplex atribuído a ele. E agora, não tem prova nenhuma nesse sentido, de que ele efetivamente tinha a posse do apartamento, pelo menos que ele tivesse lá passado uma noite, né? Ou ele tivesse colocado os móveis dele lá, se preparando para mudar. Houve aquela mentirada toda de que haviam feito o elevador, as pessoas já imaginavam, olha, tem um elevador que vem lá da garagem, sobe para ter privacidade, né? Já que ele é o ex-presidente da República, muito famoso, então ele subiria direto para o apartamento. Nunca houve este elevador. Havia um elevadorzinho, que é próprio de cadeirante, dentro do triplex, ia para um andar, para o outro. Aquela reforma que foi feita, ela nem foi feita com reforma com material que fosse material de primeira, vamos dizer assim. Teve um gerente de banco, ele visitou lá o apartamento, quando o apartamento foi colocado em leilão, e ele falou, quero ver se o que a imprensa está falando do seu apartamento é verdadeiro, se é aquele apartamento todo luxuoso que o Moro tem dito e a imprensa tem repercutido. E quando ele entrou lá, ele conhece um pouco de construção, ele falou, olha, nem o piso é de primeira, não tem nada aqui que você possa indicar que seja algo luxuoso. Tinha lá um fogão, tinha lá uma geladeira, e no momento a Lava Jato chegou a especular que aquilo eram móveis que o próprio Lula e a família do Lula já tinha comprado porque ia morar. Isso era uma mentira. Tanto o fogão, a geladeira e outros móveis que tinham lá foram comprados pela OAS e compradas no mesmo fornecedor de apartamentos de demonstração, que quando vai vender lá um apartamento, eles montam um apartamento para que o potencial comprador olhe, goste e compre. O Lula, de fato, a OAS ofereceu o apartamento a ele, queria que ele ficasse. O Lula tinha uma cota daquele condomínio. A família tem, legalmente, desde 2005. Investiu numa cota, era uma cota. Não tem um apartamento definido, uma cota. Você tem uma parte daquele condomínio. Então, seria natural que, se eventualmente o Lula quisesse ficar com o triplex, ele tinha recurso para isso, que ele usasse a cota dele. Então, ele já tinha. E é natural que a OAS tratasse, e é assim que você vê no depoimento. Os gerentes que participaram daquela visita que o Lula foi, falam, olha, o Lula era tratado como um potencial comprador, como qualquer outro. Houve uma preparação do triplex, porque era para agradar, para ver se esse potencial comprador ficasse com um apartamento. O objetivo era esse da OAS. E o Lula não quis. E o Lula foi uma vez, não foi mais, não quis. Natural, e faz todo sentido que não quisesse. O triplex não tem condição de abrigar um condomínio, né? Não tem condição de abrigar uma pessoa popular, conhecida como é o Lula. Ele é totalmente devassável. Se você olhar onde fica a piscina, as pessoas que passam pela calçada olham. Você imagina o Lula, conhecido como ele é. Imagina ele ali na piscina, as pessoas passam pela calçada. Não tem. O apartamento ali fica num lugar do Guarujá, que é de movimentação extrema. Como é que o Lula vai sair ali do apartamento e vai lá para a areia, vai descansar ali? Não faz o menor sentido. Então, ali tinha uma intenção da OAS de que o Lula ficasse com o apartamento. O Lula não quis. Então, cadê o crime? Onde está o crime? Não tem crime nenhum. Nenhum. Por isso é que faz muito bem a universidade ou a Associação Juristas pela Democracia, usando os espaços da universidade, faz muito bem
de realizar esses atos, de denunciar ao mundo que Moro mente. Moro mente. É preciso colar esta imagem. Moro mente. Tá? Esta é a verdade. Moro mente. E ele não tem problema nenhum em mentir. Nunca teve. Se ele fez o que fez numa sentença, você acha que judicial, você acha que há algum problema para ele mentir? Se ele mentiu numa sentença, sabendo que iria contar com o favorecimento das cortes superiores, sabendo que iria, porque o Moro, isso ele sabe fazer, essa política interna, tomando determinadas decisões, e ele sabe usar, e ele usa o sistema, né? Ele usa o direito, ele usa a opinião pública, ou o que ele chama de opinião pública, que, na verdade, são jornais que publicam notícias, a TV Globo, a Globo News, que publicam a versão dele. Isso ele sabe usar. Tá? Era isso que ele, o tempo todo, vazava, tinha uma aliança com a imprensa, e a imprensa, como nós já sabemos, ela apoiou fortemente o Aécio Neves em 2014. Então, ela viu no Moro uma possibilidade de conseguir um resultado eleitoral que as urnas não tinham consagrado, que era tirar a Dilma Rousseff. Foi isso que foi feito o tempo todo, e o Moro foi linha de frente nesta ação. Eu penso que, honestamente, que o Moro, eu gostaria muito que ele respondesse por isso. E uma das respostas, uma da possibilidade de responder, quer dizer, o ideal é que uma pessoa que se comportou como ele, que feriu, mas feriu fortemente a nossa democracia, o certo era que ele fosse preso. Realmente ele fosse preso, isso é o correto. Que ele respondesse por o crime. Ele é muito grave, atentou contra a democracia, feriu a democracia brasileira. Então, o ideal seria até que ele fosse preso. Não acredito que isso vá acontecer. Agora, uma decisão reconhecendo a parcialidade dele, que era o caso do HC, já é um primeiro caminho para tentar restabelecer a justiça. Não vai fazer justiça porque veja o estrago que ele produziu. Com uma condenação injusta do Lula, por conta dessa condenação, ele não pôde disputar a eleição em 2018. Isso não volta mais. Quer dizer, não volta. Hoje nós temos o Bolsonaro. E o Lula deveria ter participado das eleições de 2018, e as pesquisas indicam que ele ganharia as eleições. Ele ganharia. Por isso é que houve todo um movimento para que um movimento forte, que envolveu até o comandante do Exército, um movimento forte para que o Lula não participasse. Então, veja bem o que o Moro produziu. Ele foi o primeiro lá. Ele começou esse processo. Isso não volta mais. Olha o comprometimento que este projeto do Bolsonaro, olha o que está produzindo esse projeto do Bolsonaro. Você acha que se o Lula fosse presidente, teria essa situação que nós estamos vendo como a Ágata sendo morta, a polícia violenta, desse jeito? Não haveria incentivo. A história seria diferente. Eu até conversei com um advogado, viu? Antes da eleição, ele até falava o seguinte: o Lula, ele é a última possibilidade que nós temos de continuar no caminho da civilização do Brasil. Porque havia já muita pressão, já naquela ocasião, e no mundo todo, você tem a direita já estava se levantando, está se levantando, acho que isso está com os dias contados, essa é a minha opinião, mas ela estava se levantando, mas nem chegaria ao Brasil. Não chegaria. Não chegaria. Então, esta era uma possibilidade de termos uma saída que fosse uma saída civilizatória com a participação do Lula. Agora, o Moro não permitiu. E agora, quem é que vai nos devolver isso? Olha quanto estrago tem sido feito no Brasil por conta da ação do Moro. Porque se o lugar da história tivesse sido reservado para o lugar da história mesmo, ali, daquele momento, da presidência da República, tivesse sido reservado ao Lula,
nós não teríamos Jair Bolsonaro. Ele seria uma ameaça que passou. Agora, olhe só, a venda do patrimônio, olhe só, o esquartejamento da Petrobras, que no fundo é para destruir a Petrobras, enfraquecer a Petrobras. A Petrobras vai explorar petróleo com outras empresas fora do Brasil, porque ela tem expertise nisso e ninguém quer fazer esta, inclusive, a operação arriscada, porque se tem, por acaso, um vazamento de óleo, a responsabilidade seria da Petrobras. Então, a Petrobras vai continuar tendo essa função. E não vai porque eles querem proteger o patrimônio nacional, porque vai fazer isso para quem estiver controlando o processo, para quem estiver controlando esta reserva de petróleo no Brasil. Olha só o que está acontecendo, tudo fruto do Moro e desta ambição dele. Você acha que o Lula, por exemplo, combateu o crime organizado? Aquela operação que foi feita no alemão, no mesmo alemão, depois ela se perdeu. Mas aquela operação inicial, aquela operação foi extremamente bem sucedida. Extremamente bem sucedida. Com ocupação, com obras que foram feitas lá no alemão, com a ocupação que tinha lá aquela polícia pacificadora, e que, num primeiro momento, funcionou, depois se perdeu, como eu disse. Porque não adianta, você tem que ter uma ação permanente. Não adianta, não é uma ação de marketing, é isso que está tentando fazer agora o Witzel, que é marketing. Vai lá, põe um helicóptero, que é terrível, marketing da morte, mas tem um helicóptero cheio de polícia, vai lá e mata a gente e não vai resolver. Só que passa uma sensação para o público de que resolveu, de que ele está tomando alguma atitude. É uma mentira. Então não teria isso. Se fosse o Lula fosse o presidente, não teria isso. Ainda que o Witzel fosse governador, haveria um relacionamento político entre o governo central e o governo do Estado. Não é como agora, que está essa loucura, que o Bolsonaro ele faz lá o show dele diário, mas não tem um projeto de país. Não tem. Não tem relacionamento, ele não tem liderança junto às chefes das unidades da federação, seriam prefeitos lá, os governadores do estado. O Bolsonaro não tem liderança sobre isso, ele é truculento, mas não tem nenhuma liderança. E não haveria, ainda que fosse o Witzel o governador, haveria conversas entre o governador, o presidente, como nós vivemos naquele período. Que isto é o desafio da política, de que quem tem vocação realmente para a política, que é de estar se reunido, inclusive, com quem não é o seu aliado. Entendeu? Não é o seu aliado, mas é o chefe de um governo. É o chefe de um governo. E, portanto, é preciso que haja interlocução com essas pessoas. Havia isso o tempo todo na época do governo do Lula. Eu me lembro que aqui, por exemplo, em São Paulo, a relação entre o Lula e o Alckmin era correta. A relação do Lula com o Serra, com quem o Lula havia disputado a eleição, eu cobri isso, né, na ocasião, pela TV, e fui em vários eventos em que o Serra participou, o Lula também. Era uma relação civilizada, extremamente civilizada, e conversavam. E tinham pontos em comum. Alguns pontos em comum, quero dizer, projetos em comum, né? Melhor dizendo. Projetos em comum tinha, e não havia um favorecimento para este ou aquele. Era muito mais civilizado, e nós hoje teríamos também esse mesmo comportamento. Eu sei que não adianta falarmos daquilo que já passou e não vai voltar, mas é preciso ter isso em mente para cobrar pessoas como Sérgio Moro, que foram responsáveis por tudo isso que nós estamos vivendo. Vai passar, como eu disse. Vai passar porque a luta tem gente que não desiste da luta. A resistência, ela é permanente, ela continua. Você veja esse esforço, esse empenho que os professores lá da Universidade Federal Fluminense fizeram para que houvesse o ato. E já disseram, olha, se nós não pudéssemos fazer na universidade, íamos fazer na rua. Já tínhamos conversado com a Polícia Militar. Tinha um caminhão de som lá na rua, mas não vamos deixar de fazer. Vamos fazer. Olha que maravilha. Olha que exemplo. Que exemplo. Não é
Nós vivemos uma democracia, não é preciso ter, não podemos ter medo de nos manifestarmos. E este exemplo lá da Universidade Federal Fluminense deve ser visto como um incentivo, tá, para outras ações desse tipo, para as outras ações em defesa da nossa democracia. Tá? Defesa da nossa democracia. Vamos ver agora algumas notícias aqui de última hora. Já falamos hoje que o Lula não vai pedir o semiaberto, já disse isso para vocês, escrevi um artigo sobre isso no Diário do Centro do Mundo, não vai participar, tá? Tem aqui, olha, não vai pedir, porque o Lula está transformando, vai ser um sacrifício a mais, viu? Porque a família quer que ele vá para o semiaberto, quer ficar próximo dele, a namorada, entendeu? Quer ficar próximo dele. Só que o Lula sabe que ele não é um ser humano, uma pessoa física como nós, entendeu? Ele é uma ideia, entendeu? Realmente é uma ideia e ele tem como um princípio de vida que ele não vai negociar a liberdade dele pela dignidade. Ele não vai aceitar. Não vai aceitar. É lamentável para aqueles que gostam do Lula. Ele, no semiaberto, poderia ter um espaço maior para conversar com as pessoas, embora a Lebos, a Carolina Lebos, iria tentar fazer várias condições humilhantes, não tenha dúvida, receber poucas pessoas em casa, não poder dar entrevista. O Lula decidiu que não pedirá o semiaberto. Parece que o STJ, assim mesmo, quer julgar o semiaberto dele, tá? Porque houve, como consequência daquele julgamento anterior, um pedido de esclarecimento da defesa do Lula naquela ocasião e se questionou o STJ sobre a progressão de regime. Não foi um pedido, foi um questionamento. O STJ vai decidir que ele tem direito à progressão de regime, sem dúvida nenhuma, mas o Lula já decidiu que não vai pedir. Tá? Olha, temos a notícia aqui. O Lula deu uma entrevista, né? Vocês já sabem, ele deu uma entrevista para o Opera Mundi, deu uma entrevista para nós, e ele estava falando que o papel, ele disse, o Opera Mundi foi também pelo Rovai, né, da Fórum, ele está dizendo que o papel de Bolsonaro na relação com os Estados Unidos é humilhante. E é mesmo. Está aqui, olha, uma frase do Lula nessa entrevista. O papel de Bolsonaro na relação com os Estados Unidos é humilhante. Total subserviência. Isso não faz bem para o Brasil, nem para ele mesmo. Ninguém gosta de quem não se respeita. Ninguém gosta de lambe-botas. Essa foi uma frase muito, muito forte do Lula. E é verdadeiro. O que faz o Bolsonaro é ser lambe-botas hoje do presidente dos Estados Unidos, que é o Donald Trump, que está com a popularidade em baixa. E se os dois aparecerem muito juntos lá, vai ficar com uma popularidade ainda mais baixa o Donald Trump. A eleição é no ano que vem e as pesquisas mostram que ele perderia hoje para qualquer um dos principais pré-candidatos aí do Partido Democrata, que está realizando suas prévias. Tá? Então, não teria... o Lula está certo quando ele fala que esse papel é humilhante. Agora, é humilhante para o Brasil, né? É humilhante porque ele é o presidente do Brasil, é humilhante para ele. Como disse o Lula, ninguém gosta de lambe-botas, mas eu acho que essa subserviência, eu acho que o Donald Trump, se tiver um pouquinho de inteligência, ele vai se afastar, porque onde o Bolsonaro passou pedindo votos, a tragédia foi gigantesca, né? Para quem foi o apoiado por ele, né? Não é uma tragédia, ainda bem, tomara que ele faça voto para muito mais para Netanyahu, muito mais, porque o Netanyahu já perdeu lá na Israel, mas que preste apoio muito mais para o Maurício Macri. O Maurício Macri está tomando uma goleada lá na Argentina, o Maurício Macri, e que ele apoie muito o Donald Trump, porque eu acho que o futuro da direita, a direita já está em queda, mas esse futuro dependeria muito da manutenção do Donald Trump. Se o Donald Trump continua lá no governo americano, nós teremos ainda um período de grande dificuldade. A direita está perdendo no mundo. Você vê que lá na Inglaterra o Brexit não sai do lugar, na Argentina o amigo lá do Bolsonaro, os filhos do Bolsonaro, o Salvini, né, também já caiu fora, o Netanyahu também,
E agora o esforço todo, a atenção toda deve se voltar para os Estados Unidos. Tá certo, meus amigos? Agora são 20h05. Eu encerro por aqui o DCM Jornal das 7. Daqui a pouco vocês têm o essencial da noite com o Kiko Nogueira e o Pedro Zambada. Nós voltamos amanhã no DCM Café da Manhã. Forte abraço para vocês. Até mais.